Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando esse vídeo um pouco diferente, na verdade. O assunto que eu quero tratar é um assunto bem delicado e, como vocês podem ver no título, eu quase fui a óbito por conta de uma convulsão que eu tive. Na verdade, a gente sabe que uma convulsão para levar uma pessoa a óbito é um caso bem raro, é muito difícil isso acontecer. Porém, uma pessoa que tem de 3 convulsões a mais convulsões no intervalo de 12 meses, ou seja, dentro de um ano, ela tem mais de 50% de chance de morrer de morte súbita. E eu não tive nenhuma, nem duas, eu não tive 3, eu tive 5 convulsões consecutivas. Acredito eu que em menos de 30 ou em menos de 40 minutos. Porque como eu sempre trago tudo aqui pro canal, tantas coisas ruins que eu já passei, que eu levo como experiência pra vida, que me fizeram crescer, que me fizeram desenvolver e me elevar como pessoa, como ser humano. Eu também trago as coisas boas, as coisas mais difíceis também. E nesse vídeo, confesso que tá sendo um pouco difícil pra mim falar sobre isso. Eu me emociono muito ao saber que mais uma chance eu tive, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. E Deus me deu mais essa oportunidade. E, gente, foi mais ou menos assim. Eu tava em casa, já preparada para dormir. Estava deitada na cama conversando com o Marcos. E, segundo o Marcos, eu disse para ele que eu tava com uma dor no peito e já comecei a convulsionar. Porque essa convulsão já veio inconsciente. Eu já fiquei inconsciente do nada, não senti nada, não lembro de dor nem de nada. Eu só me lembro que eu gritei, Jesus tem misericórdia de mim. E isso eu confirmei quando eu melhorei da convulsão. Eu realmente perguntei pro Marcos se eu realmente gritei isso. E ele disse que realmente eu gritei. Eu achei que poderia ser um delírio, mas não. Eu realmente gritei, Jesus tem misericórdia de mim. E eu comecei a convulsionar. Só que dessa convulsão eu voltei a mim, sabe? Eu comecei a escutar o Marcos gritando, me chamando, desesperado, chorando. E eu fui voltando ao normal dessa convulsão. Eu ainda me lembro que eu já estava voltando à minha memória e eu ainda estava tremendo toda ainda. E quando eu me voltei exatamente a mim, já estava lá minha mãe, minha prima, meu primo. E o Marcos chorando muito e perguntando se eu queria que me levassem para o hospital. Eu disse que não precisava, que eu estava bem já. Então eles insistiram, eu disse que realmente estava bem, então eles falaram que tudo bem, qualquer coisa, era para chamar eles de volta aqui em casa, né? Então eu fui dormir de novo. Só que quando eu fui dormir de novo, novamente eu comecei a convulsionar, só que dessa convulsão eu já não voltei mais, já fiquei inconsciente mesmo. E daí foram mais 4 convulsões, no total de 5 convulsões essa noite. E segundo o que me falaram, né, que eu já estava inconsciente, o Marcos me chamava, todo mundo me chamava, o Marcos disse que ligou para minha mãe desceu, tanto desesperada, tanto que eu não reagia de forma alguma, de modo nenhum, nada que fizesse eu me fazia reagir, que o Marcos disse que minha mãe chegou a achar até que eu tava morta, porque nada fazia eu reagir mesmo. Então a gente não, né? Então o Marcos resolveu ligar pro SAMU, e ligando pro SAMU, eles vieram e fizeram de tudo novamente. Eu também não reagia, nada que fizeram, nenhum teste, nada fazia eu reagir. E eles falaram que não teria jeito, que teriam que me levar para o hospital. E falaram com o Marcos e com a família assim que é para eles irem atrás de carro ou do que fosse, porque eles iriam ficar um pouco parado, mais ou menos parado na porta da minha casa, porque eles estavam tentando fazer com que eu reagia até mesmo dentro da ambulância, porque o caso era muito grave e de forma alguma eu reagia, e que eles não precisavam respeitar, entre aspas, o sinal, eles tinham a liberdade de passar mais depressa, de o pessoal do trânsito abrir espaço para eles passarem por ser caso de emergência. Então eu me lembro do que me falaram, que o Marcos não tinha nenhuma possibilidade de dirigir,
que ele estava muito desesperado. E mais um problema, eu estava agendando a minha cesárea, então os meus papéis estavam com a minha tia, que mora em um outro bairro, e eu precisava de todos esses documentos para entrar no hospital. E a gente ligou, aliás, eles ligaram para essa tia minha trazer os documentos, ela trouxe os documentos, era meia-noite. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, são relatos que eu fiquei sabendo, tá? Eu tava inconsciente em todo momento, a não ser a primeira convulsão que eu voltei ao normal. E ela trouxe e a gente foi, né? Eu já tava, no caso, a caminho, eles foram. Agradeço até mesmo os vizinhos que se prontificaram a levar minha mãe e o Marcos, né? Por conta que o Marcos não tinha condição psicológica de dirigir. E chegando lá no hospital, o Marcos disse que uma coisa que deixou ele meio assustado foi quando ele ouviu os médicos e enfermeiros falar assim, a prioridade é a mãe, porque essas convulsões quando eu estava grávida do Samuel, e todos os testes possíveis que eles faziam, tanto na minha casa quanto na ambulância, eu não reagia, o Samuel não reagia, os batimentos cardíacos do Samuel não constavam nada, aquele aparelhinho que olhava o coração, nada constava, tudo estava realmente sem sinal, tanto eu quanto o Samuel, realmente inconsciente, batimento cardíaco, nada funcionava do Samuel, nada dava certo. E então, por isso que quando a gente chegou no hospital, o Marcos já escutou eles falando que a prioridade seria a mãe. Quando eu me lembro por mim, eu já estava, os médicos já estavam me acordando e perguntando se eu me lembrava como eu me chamava, se eu me lembrava que eu estava grávida, se eu me lembrava o nome do meu filho ou da minha filha, para testar a minha memória, porque a gente sabe que a convulsão ela pode causar perda de memória, tanto temporária quanto permanente. E eles queriam ter a certeza de que isso não tinha acontecido comigo, até mesmo porque, como eu disse para vocês, o grau de sequela era grande porque não foi só uma convulsão, foram 5 convulsões consecutivas. Então, isso poderia causar uma lesão muito grave, porque a gente sabe, eu não sei explicar direito, mas a gente sabe que a causa da convulsão é um desornamento no cérebro, acontece meio que uma confusão. E por causa dessa confusão, desajustes, digamos assim, mais ou menos, acaba causando essa convulsão. E graças a Deus, eu tava lembrando de tudo, sim. Tava lembrando de tudo mesmo. Mas essas convulsões, segundo o médico que me atendeu e que conversou comigo, realmente foi mais um dos milagres, não que eu vivenciei, mas que eu vivi na minha vida e na vida do meu filho, porque sim, como eu falei no início do vídeo, quem tem mais de 3 convulsões durante um ano, no intervalo de 2 meses, pode correr o risco de morrer de morte súbita. E eu tive, além das 3, eu tive as 5 em uma noite só. E também, em casos muito difíceis, uma convulsão também pode levar a óbito. E até mesmo porque a convulsão você pode sufocar com a saliva, você pode acabar sufocando e vomitando, e o vômito ir para o pulmão, tanto por causa disso que eles me entubaram. Eu fui para o hospital já entubada, já que eu não reagia, eu já fui entubada na ambulância no SAMU, eu já fui entubada para o hospital. Graças a Deus, chegando lá, eu reagi. Fiquei lá, eu me lembro que isso era uma quarta-feira, fiquei na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo eu ganhei aula. E por que eu tô contando isso aqui pra vocês, gente? Eu tô contando isso porque, além de ser um assunto muito delicado, um assunto muito difícil, eu particularmente para estar falando sobre isso, porque é algo que me emociona muito, saber que mais uma vez você esteve entre a vida e a morte, e mesmo não sendo por merecimento, mas Deus achou graça de te deixar viver ainda. É muito difícil para mim falar sobre isso. E eu fiz esse vídeo também para contar para vocês, para falar para vocês que nunca
Deixe que ninguém jogue palavras de maldição tentando determinar um prazo estimado para sua vida, ou até mesmo talvez a medicina, ou talvez, eu não sei, a ciência, seja lá o que for. Nunca deixe que ninguém tente predominar o seu fim, o seu prazo. Tente estabelecer um prazo de vida para você, seja de qual forma seja, porque realmente a última palavra sempre vem de Deus, igual eu falei com vocês, de 3 convulsões para mais, é muito perigoso. Em intervalo de 1 ano, eu tive todas essas 5 em uma noite só. E graças a Deus eu não tive perda de memória, nem momentânea, nem permanente. Não tive nenhuma sequela por conta dessas convulsões. Não me aconteceu nada de grave, sabe? Isso só serviu de mais uma experiência para mim, para mostrar o quanto Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. E com você que está assistindo esse vídeo não é diferente. Às vezes você pensa que está sozinho, às vezes você está passando por um problema, ou conhece alguém que está passando por algum problema, e fique meio assim, receoso, meio ansioso, meio apreensivo, mas acredite, tenha certeza que é o que eu sempre falo, e eu tenho certeza absoluta. Cada dia que passa eu tenho mais certeza de que nada acontece por acaso, nada acontece por coincidência, muito pelo contrário, aquilo que não vem a mando de Deus, vem com a permissão de Deus nas nossas vidas. Eu não podia de forma alguma deixar de agradecer nesse vídeo algumas pessoas que estiveram do meu lado nesse momento. Não só nesse momento, mas em especial nesse vídeo eu vou falar deste momento, que foi o meu esposo, o Marcos, que o tempo todo esteve do meu lado. Como eu disse pra vocês, quando eu estava melhorando da primeira convulsão, eu lembro dele perto, dele chorando, dele gritando o meu nome, e da minha mãe também, da minha prima Simone, do meu primo Márcio Vitor. Também quero agradecer também a minha tia Creuza, que mora em um outro bairro, e mesmo assim ela veio meia-noite trazer os meus documentos para que eu pudesse ir para o hospital. E isso não tem preço, porque a gente sabe que não só ter família por ter o sangue da família não adianta. Tem que ter família, e dentro dessa família saber que tem a essência de amigos. E a mesma coisa é amigos. Não adianta você achar que só tem os amigos, né? Essa essência, você tem que considerar esses amigos como parte da sua família. E uma outra coisa que minha mãe me disse também, que foi quando eu tava saindo, o pessoal da ambulância estava me levando, porque eles desceram a escada do meu apartamento comigo numa cadeira de rodas, e meu pai tinha ido abrir o portão para eles, e minha mãe disse que meu pai falou assim que não precisava dela chorar, porque eu já tinha passado por tanta coisa difícil na minha vida e eu tinha sobrevivido, e dessa vez não seria diferente. Dessa vez, mais uma vez, eu iria voltar para casa, porque Deus tinha um plano na minha vida, Deus tinha um propósito na minha vida. Desculpa, gente, mas é que eu me emociono muito quando eu falo sobre isso, porque realmente é verdade. Você saber que você esteve entre a vida e a morte por já algumas vezes, e saber que mesmo assim a gente não sabe porquê e nem o pra quê, mas mais uma vez Deus achou graça de te permanecer com vida, de te deixar com vida. A gente pode não entender os porquês e os praquês, né? Mas a gente sabe que tem um propósito em tudo isso. E eu quero te dizer que você também não tá vivo até hoje à toa. Mas você pode dizer pra mim, Júlia, mas eu não fiquei doente, eu não tive convulsão, eu não tive câncer, eu, sei lá, nunca sofri um atentado de morte, nem nada disso. Mas talvez você não teve isso, mas você inconscientemente, sem saber que você, de uma forma ou de outra, também é um milagre. No mundo em que nós vivemos, tantas coisas, tanta coisa acontecendo, essa pandemia que agora está começando a amenizar, mas você já parou para pensar tantas pessoas que já não estão mais no nosso meio, tantas pessoas que ainda choram pela perda dos seus entes queridos, tantas pessoas que ainda estão em hospitais por conta do coronavírus, tantas pessoas fora do Brasil. Eu mesmo conheço uma pessoa que ela foi embora para os Estados Unidos, e ele inclusive é amigo do Marcos, ele foi embora para os Estados Unidos,
e infelizmente ele não tá bem, ele pegou coronavírus, tá com 90% do pulmão comprometido, mas ainda tá vivo. Eu creio que em breve nós vamos ter boas notícias dele, mas ele ainda tá vivo, ainda tem uma esperança, e as outras pessoas que já não estão mais entre nós. Então a gente pode acreditar e ter certeza que nós somos um milagre dentre tantas confusões, tantos problemas no mundo, tantas doenças, tantas coisas. Nós ainda estamos aqui com saúde, às vezes passando por altos e baixos, diante de trancos e barrancos, às vezes andando, caindo, às vezes nos arrastando, mas nós estamos com vida, que é motivo de nós agradecermos. E temos a certeza que sim, cada um de nós é um milagre, senão nós não estaríamos aqui. Gente, eu quis fazer esse vídeo para poder contar realmente sobre essas convulsões que eu dei, e para trazer uma mensagem através desse vídeo, que é: nunca deixe ninguém determinar o seu prazo de vida, mesmo que seja simplesmente com palavras, nem que seja simplesmente com maldição que as pessoas tentem jogar em você. Nunca interprete isso como um sim, como um não, como um ponto final. Lembre-se sempre que quem determina a vida e quem determina a morte, até quando que vive, quando nasce, é somente Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.